Irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui começando o nosso culto ao vivo, né? Para todas as pessoas, para a igreja. E que Deus venha nos abençoar nesta noite e venha falar no meu coração, no seu coração, no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós iremos somente nesta noite orarmos e ministrarmos uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. A meninada não está aqui hoje, foi para a festa, né? A festa do coleguinha de aniversário. Mas nós estamos aqui para levar para você a palavra de Deus, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que dá vida e saúde para todos nós. Então vamos fazer uma oração. Gostaria que você orasse conosco nesta noite, pedisse a Deus para que viesse de encontro ao nosso coração e nos abençoasse em nome de Jesus. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este dia, ó Pai, nos deste na Tua presença, por este dia, meu Deus, de graça, de paz, de esperança, de vitória, meu Deus, de abundância, ó Pai, e por essa noite, Deus, estamos aqui na Tua presença, Deus, para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, meu Deus, para bendizermos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, venha Deus falar, ó Pai, nesta noite, Deus, em cada coração, onde estiver cada um. Visita, ó Deus, sara, ó Deus, cura, transforma, Pai, liberta. Pai, traga, Deus, a vitória para cada um, Deus, nesta noite. Pai, estamos, Deus, na quinta-feira, a quinta da vitória, Pai, o que o Senhor venha, Deus, trazer uma vida vitoriosa para cada pessoa, Deus, que nos ouve, Pai, que nos assiste, Pai, nesta noite. Deus, derrama sobre ele, Deus, a Tua graça, a Tua bênção, Deus, a Tua esperança, a Tua vitória, Pai, a Tua alegria. Deus, vem falar, meu Deus, cada dia em nosso coração. Pedimos ao Senhor, Deus, que venha de encontro, meu Deus, cada um, Pai, nesta noite. Deus, e abençoe, ó Pai, com toda sorte e bênção que há em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então vamos nessa noite direto para a palavra de Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12. Eu quero falar sobre vitória sobre o impossível por meio da oração. Vitória sobre o impossível por meio da oração. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 12. Que nessa noite Deus vem trazer para nós a graça, a bênção, né? É uma palavra de vitória, uma palavra de esperança para cada um de nós, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus, ela diz assim para o nosso coração nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não nos lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo,
peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e um monte de Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da terra da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que nós lemos, e que essa palavra, Deus, venha falar ao coração de cada um aqui nesta noite. Deus, ao nosso coração, Pai, nesta noite. Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos alegramos, porque grande é as bênçãos de Deus derramadas em nosso coração. Grandes é as maravilhas do Senhor, né, em nossas vidas. As lutas vêm, as barreiras vêm, as dificuldades elas vêm, mas nós temos um Deus que nos dá a vitória. E nessa noite o culto é o culto da vitória. E não tem como, amados, termos vitória sobre as lutas, as dificuldades que às vezes nós achamos impossível, se não tiver oração, se não orarmos a Deus, se não clamarmos ao Senhor, se não buscarmos ao Senhor. Então precisamos sempre estar em oração, em busca a Deus, em clamor ao Senhor. Queridos, o texto que nós lemos vem falar de Josafá, de rei de Judá. E Josafá, na sua caminhada, teve as suas dificuldades, as suas lutas, né? E agora, Josafá, ele tem agora alguns inimigos contra a sua vida, contra a nação de Judá, contra o povo de Judá. Amado, eu quero dizer para você que nessa noite uma coisa é o seguinte, que dia a dia, ao enfrentarmos os problemas da nossa vida, nós podemos empreender nossas batalhas sabendo que Deus, Ele quer a nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória. Mas muitos ainda, amados, acreditam que são derrotados por seus problemas, né, por ser esta a vontade de Deus. Acham que não chegou a hora de viver uma vida vitoriosa, viver as bênçãos, viver os prodígios do Senhor, porque se acham, né, derrotados. Não conseguem mais se levantar porque eles entendam que são esta a vontade de Deus para a vida deles, mas não. Irmãos, isso não é verdade. Queridos, isso não é verdade. João 3,8 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para destruir as obras do diabo, para destruir as obras das trevas. Não importa qual seja o problema, meu, seu, a nossa dificuldade, que estamos enfrentando no dia a dia da nossa vida, e quão terríveis elas são, não importa, né? O que importa é que Deus, Ele quer que nós vencemos nossos problemas, que nós vencemos as nossas lutas, que você vença o seu problema, que você vença as suas lutas, né? Mas para isso, amados, é preciso uma coisa na nossa vida, né? É preciso de algo na nossa vida: orar, né? Nada é impossível para Deus quando nós oramos a Deus, apresentamos ao Senhor, entregamos ao Senhor, né, os nossos problemas, as nossas lutas, né? Nada é impossível. E no texto que nós lemos, amados, e mais para frente ainda, se você for ler depois, nos mostra um homem chamado Josafá, grande rei de Judá. E a Bíblia nos fala que o Josafá estava com um grande problema na sua vida.
Porque 3 nações, Moabe, Amon e o povo de Seir, tinham formado uma aliança, né, contra Judá para aniquilar o Judá totalmente, para destruir Judá totalmente, né? E quando isso, amados, a Bíblia diz que quando isso chegou, né, até Josafá, aos ouvidos de Josafá, a primeira coisa que Josafá teve e que aconteceu na sua vida foi deixar o medo golpear o seu coração, né? Pois sabia ele que o seu exército não tinha condições, humanamente falando, nenhuma para vencer essas 3 nações, né? Moabe, Amon e o povo de Seir. O exército de Josafá, de Judá, não tinha nenhuma condição de vencer essas 3 nações. Aquelas 3 nações eram uma potência, né? Era um povo que inspirou nos seus corações destruir Judá, aniquilar Judá. Aí Josafá, ao ouvir isso, deixa o medo dominar o seu coração. Quantas vezes nós também na nossa vida, hoje também deixamos, né? Quando chega a nós algumas notícias, né? Nós ficamos com medo, medrosos, né? Amedrontados, né? Porque não sabemos o que fazer, porque achamos incapazes de vencer, achamos incapazes de enfrentá-los. Aí deixa o medo tomar conta do nosso coração. E a Bíblia fala que Josafá, então entendendo que, né, o seu exército não tinha medo, não tinha condição nenhuma, né? E a Bíblia diz que ao Josafá ficar com medo, Judá também ficou com medo. O medo paralisou o Judá completamente, que corria o risco de ser aniquilado. Quantas vezes também, se um da nossa casa fica com medo, toda a casa tem medo, né? Se você é um medroso na sua casa, toda a sua casa é medrosa. Se o seu líder é medroso, todos os seus liderados são medrosos. Se a igreja ela é medrosa, se o pastor ele é medroso, toda a igreja ela é medrosa. Porque tem um líder medroso, e Josafá era o líder de Judá, né? E quando o medo domina o coração de Josafá, a Bíblia diz que toda Judá fica com medo também. O medo esparrama por toda Judá, né? Mas, amado, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, que os efeitos imediatos do medo são capazes de determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Os efeitos imediatos do medo são capazes de determinar a minha vitória, a minha derrota, a sua vitória, a sua derrota, ou a nossa vitória, a nossa derrota. Em todas as circunstâncias, há um lado positivo e há também um lado negativo. Até o medo há também um lado positivo. No medo tem um lado negativo e há no medo também o lado positivo. E a Bíblia diz, amado, que Josafá ficou com medo, tão amedrontado, tão medroso, que Josafá, ele cresce no seu coração, né, em proclamar um jejum em Judá, né? E a Bíblia diz que declara, no versículo 3, Josafá declara um jejum em Judá, porque ficou alarmado, todo o povo ficou alarmado, né, com medo. O medo levou Josafá a buscar a face de Deus. E Josafá leva a Judá a viver esse jejum, a fazer esse jejum, e toda a Judá jejua perante ao Senhor através de Josafá. Porque o medo levou ele a fazer isso. O medo golpeou o seu coração, mas o medo teve um lado positivo na vida dele. É uma das coisas que nessa noite eu quero dizer para você ter vitória, para nós termos vitória, temos que deixar, amados, né, muitas coisas da nossa vida levar-nos à vitória. O medo tem que nos levar à vitória, o medo tem que nos levar a uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Não podemos deixar que o medo venha nos levar à morte, à destruição, à miséria da vida, à tristeza, à angústia. Quantos estão vivendo assim nesse momento? Quantos estão vivendo, né, uma vida medrosa, uma vida atormentada, uma vida, né, arruinada, porque o medo levou ela a viver dessa situação? Não ora mais, não busca mais, não lê mais a Bíblia, não fala mais com Deus, não clama mais ao Senhor, não busca mais ao Senhor. E Josafá, então, o primeiro passo que ele dá para resolver o problema foi
reconhecer plenamente a quem ele estava invocando, a quem ele estava clamando, o Deus dos céus e da terra, o Senhor de toda a criação. No versículo 6 fala assim, olha, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem possa resistir. Então ele começa a clamar este Deus, ele começa a invocar esse Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, porque ele se vê incapaz, ele se vê em meio ao medo, ele se vê para a nação, uma nação medrosa, porque ele ficou medroso, ele vê um exército que não tem condições humanamente falando para vencer essas 3 nações que viriam contra eles. Então ele começa a invocar, ele começa a clamar, ele começa a jejuar e a falar com Deus e levar a nação a jejuar, levar a nação a falar com Deus, levar a nação a clamar ao Senhor, para que Deus pudesse olhar para a nação e dar a força à nação, dar a vitória à nação, porque Deus escolheu aquele povo para si. O Josafá então começa a clamar este Deus. Amados, quando nós clamamos a Deus, quando você clama ao Senhor, uma das coisas que faz com que eu e você tenhamos vitória, nós tenhamos vitória, é nós orarmos a Deus, é nós clamarmos ao Senhor. Não existe, amado, mal nenhum que fica em pé diante de vós, quando vós clama ao Senhor, quando nós clamemos ao Senhor, quando nós busquemos ao Senhor. Não há mal nenhum que fica em pé diante de vós, porque nós clamamos a Deus, nós oramos ao Senhor, nós buscamos a Deus. A oração faz com que o mal vá embora, a oração faz com que a tempestade vá embora, os inimigos sejam abatidos. Josafá não menciona no início da sua oração os problemas para Deus, não. Ele não fala para Deus os problemas. Às vezes é o que nós fazemos nas nossas orações. Mencionamos primeiro os problemas para Deus, para depois falar com Deus, clamar ao Senhor, agradecer ao Senhor, elogiar a Deus. Não, Josafá começa a orar a Deus de uma forma diferente. Josafá começa a orar ao Senhor, a falar com Deus de uma forma diferente. Ele falou com Deus, Ele fala para Deus, olha, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus, tu és o Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos, dos povos, na tua mão estão a força e o poder, não há quem possa te resistir, não há quem possa te destruir, não há quem possa te vencer. Porventura, ó nosso Deus, nós não nos lançaste fora, os moradores dessa terra, e diante do teu povo Israel, nos deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, essa terra, e aqui estamos nela. Quando vimos do Egito, não tomamos as terras dos inimigos que vêm contra nós, deixamos eles lá, e passamos por lá e viemos para essa terra, agora eles vêm nos dar o pago, querendo nos destruir, Aí Josafá começa a apresentar ao Senhor, depois de ele falar com Deus, ele começa agora a apresentar ao Senhor o problema. Podemos dizer que Josafá creu no impossível, teve fé, é o que nós precisamos também, é o que você precisa também. Em meio à nossa luta, dificuldades da vida, temos fé, acreditar no Senhor, confiar no Senhor, viver uma vida para Deus, para que possamos ter a vitória na caminhada. Porque nas lutas, amados, sempre vai existir. Problema sempre vai ter. Mas se nós não clamarmos a Deus, nós não falarmos com Deus, a nossa vida não vai ter vitória. Podemos dizer que o Josafá creu no impossível, teve uma fé, E esta fé é o que nós precisamos. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Qual é o nosso problema nessa noite? Qual é o seu problema nessa noite? Que você chegou aqui para nos assistir, que nós chegamos aqui neste momento, com qual problema? Se o Josafá foi capaz de tocar o coração de Deus com a sua oração, nós temos através de Cristo Jesus
uma garantia de vitória ainda maiores para o reino de Deus e para as nossas vidas. Pergunto a você uma coisa nessa noite. Josafá venceu ou foi derrotado? Ele venceu. E você está vencendo ou está sendo derrotado? Você precisa vencer. Não podemos ser derrotados. Não podemos viver uma vida de derrota. Deus não nos formou para viver na derrota. Deus não nos criou para viver na derrota. Deus não nos chamou para viver uma vida derrotada. Tem luta, tem dificuldade, tem problema, vem. Mas Deus, Ele quer nos conceder a vitória. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos conceder a graça, a bênção, a alegria, a esperança nesta noite. Não importa qual seja o seu problema, a sua luta, não importa quão grande este problema que nós estamos vivendo nele, na nação, nas cidades, nos estados, uns mais, outros menos, né? Mas o que importa é que Deus está conosco, é que Deus está com você nesta noite, é que Deus está no meio de vós e no meio de nós para nos abençoar, para nos conceder a força, a vitória, né? Muitos pensam que não tem mais jeito, não tem mais solução. Essa é a vontade de Deus para ele. Não, essa não é a vontade de Deus para você. Uma vida de derrota, de miséria, de desgraça, não, né? O que Deus tem para você é alegria, é esperança, é paz, é alimento, é saúde, é trabalho. O que Deus tem para nós, amados, é maior do que nós imaginamos, é maior do que nós pensamos. Mas basta nós clamarmos a Deus, basta nos apresentar diante de Deus em jejum e oração. Basta nos apresentar diante de Deus, amado, com o coração quebrantado, para clamar a Deus, para buscar o Senhor. Josafá venceu porque jejuou e orou e teve fé. Deus lhe deu a vitória. Deus respondeu a sua oração. Deus responde a oração daquele que busca Ele. Deus responde a oração daquele que clama a Ele. Deus vai te responder hoje, amanhã, depois, mas Deus, Ele vai falar com você. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. No versículo 12 fala que Josafá humilha diante de Deus. No versículo 12 fala assim, olha, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Resistimos a esta grande multidão. No versículo 12, nosso Deus, não acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá fala para Deus, Deus, não há força em nós para possamos resistir a essa grande multidão. Ele é bem claro para Deus, ele se humilha perante Deus, ele se apresenta perante Deus. A mesma coisa somos nós de nós mesmos não há força para vencer as lutas. De nós mesmos não há força para vencer este mal que está aí nesta nação. Mas se nós, amados, humilharmos perante Deus, orarmos ao Senhor, apresentarmos ao Senhor e falarmos com Deus, nós teremos vitória, nós venceremos, você vencerá em nome de Jesus. E ele fala, nosso Deus, nós não há força nenhuma para vencer este mal. Não há capacidade em nós, não há força em nós. Se o Senhor, ele fala aqui, olha, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não olhar para nós, se o Senhor não nos dê força e vencer por nós, é o Senhor que vai vencer por você, é o Senhor que vai vencer por mim, é o Senhor que vai vencer por nós. Irmãos, a nossa luta não é nossa, não é sua, não é minha, a nossa luta é de Deus. Mas para isso você precisa orar, buscar, clamar, humilhar, apresentar perante ao Senhor, para que Ele possa te abençoar.
O que vai fazer você vencer não é a sua força, não é você, é a sua oração. É o seu humilhar perante Deus, é o apresentar perante Deus, é a fé. É a busca ao Senhor que vai fazer de mim, de você, um vencedor nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus possa olhar para você, que Deus possa olhar para nós e nos conceder a vitória nessa noite. Que Deus possa conceder a mim, a você, a graça, a esperança, em nome de Jesus. É um prazer falar com você, um prazer levar para você nessa noite a palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra de vitória, a palavra de fé para o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando por você, estamos orando nessa noite, pedindo a Deus graça, força, em nome de Jesus. Queremos orar por os irmãos que estão aí assistindo, nos ouvindo, né? Cacá Rodrigues e Cacá Leandro Rodrigues, Alves. Leandro Alves, né? Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, né? Os irmãos da igreja, né? Deus derrama sobre vocês a graça, a irmã Ivone, né? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Também cada um de vocês que vai depois assistir essa palavra aí, né? No seu lar, na sua casa. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Deus abençoe, né, a nossa caminhada, a igreja, o Templo Batista Cristo Vive, né? Domingo estaremos lá no templo, às 19 horas, na rua Serra Azul, número 328, no bairro Serra Dourada, em Vespasiano. Estaremos lá às 19 horas domingo, no nosso culto, e transmitindo para você que não vai poder estar lá conosco, né? Você possa nos assistir também em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra viva e eficaz, pela tua palavra que transforma, que sara, que cura, que liberta, que restaura, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Dê, meu Deus, cada um, Pai, a vitória nesta noite, Deus, a tua graça nesta noite, a esperança nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, os meninos estão ali, Deus, no aniversário. Pai, abençoa nós aqui, estamos, abençoa a igreja do Senhor, Pai, abençoa o teu povo que está ali, Deus, ouvindo a Deus agora, Pai, assistindo este culto, Deus, abençoe, Pai, em nome de Jesus. Traga uma palavra de vitória para cada um, Pai, uma palavra de bênção, Deus, para cada um, Pai. Meu Deus, que venhamos, ó Deus, vencer, ó Pai, sempre vencer na caminhada, Pai. Que venha estar longe de nós, ó Pai, todo o mal das trevas, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas venha, Deus, caminhar, ó Pai, trilhar caminhos de vitória, Deus, trilhar nos caminhos de bênção, Pai, de esperança, Deus, de alegria para o nosso coração. Abençoa esta nação, abençoa, Pai, o Brasil, abençoa este país, ó Pai, tira deste país todo o mal, toda a corrupção, Pai, toda a peste maligna, ó Pai, tira dessa nação, Senhor. Pai, tira todo este vírus, ó Pai, que há na nação, Deus, tira, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, os lares, as famílias, Deus, as vidas, ó Pai. Ó Deus, se encontra, ó Pai, sem emprego, ó Pai, sem trabalho, Pai, desempregado, ó Pai, sem alimento em casa. Deus, tem misericórdia deles, ó Deus, agora, ó Pai. Deus, abre porta para eles, ó Pai, do trabalho, do emprego, ó Pai. Ó Deus, Deus, toca no coração de alguém que tem condições, ó Pai, de dar alimento, Deus, para eles. Venha, Deus, dar ali uma cesta básica, ó Pai. Ó Deus, alimento, Deus, para aqueles que precisam, Deus, em nome de Jesus. Pai, derrama, Deus, sobre a tua igreja, Deus, a tua bênção, a tua graça. Pai, abençoa, Pai, este país, ó Pai, este mundo, ó Pai, ó Deus, a cidade de Vespasiano, ó Pai, este bairro Serra Dourada, ó Pai, Santa Clara, ó Deus, Pai, ó Deus, Maria José, ó Pai, Gávea 1, Gávea 2, ó Pai, abençoa, Deus, cada bairro deste lugar, ó Pai, da Aliança Esportivo, ó Pai, Jardim da Glória. Deus abençoe, ó Pai, nesta noite, Deus, todas as cidades em volta de Vespasiano, ó Pai, Belo Horizonte, ó Pai, também. Pai, abençoe, meu Deus, cada cidade, Deus, cada lugar, meu Deus, Santa Luzia, Pai, abençoa, ó Pai, este condomínio onde nós moramos, Deus, aqui, ó Pai, abençoa cada morador deste condomínio, ó Pai, que mora neste condomínio. Deus, abençoe cada um, ó Pai, nesta noite, Deus, para que venha, Deus, encontrar com o Senhor, ó Pai, que venha reconhecer que o Senhor, ó Pai, é Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, fale conosco nessa noite. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a graça. Tenhamos todos nós uma noite abençoada. Até domingo às 19 horas, o nosso culto, né, no templo, né, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço para você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Eu preciso de